Você perguntaria como aumentar a sua fé sem receber um olhar irônico e julgador? Eu e você sabemos que às vezes nos desanimamos e tudo o que queremos é nossa fé fortalecida. Já deixe o seu like e se inscreva, pois até o final desse vídeo, o que você precisava saber para restaurar a sua fé, veremos juntos. Olá, meu nome é Paulo e bem-vindo ao canal Investigador da Fé. E por falar em fé, esse é o combustível do cristão. Então faça uma pergunta: você sabe o que é fé? Por anos, fiz dezenas de pesquisas e ouvi muitos pregadores famosos e locais falarem de fé. Por ser uma pessoa curiosa, eu gosto de respostas objetivas, mas o que sempre ouvi parecia ser muito vago. Vou colocar na descrição os sites para você ver. No geral, só repetem versículos que falam sobre fé. Mas, se você está no canal Investigador da Fé, tenho certeza que espera uma resposta e uma análise concreta e objetiva sobre o entendimento da fé. Pois muitos confundem e complicam só para parecer que só pessoas especiais podem ter entendimento. E acabamos ficando na dúvida e sem intimidade com a palavra de Deus. A palavra fé significa acreditar em algo sem garantias, pois se você tiver garantia, é certeza, e não fé. Isso está no dicionário e também na Bíblia. Por exemplo, sua esposa ou esposo pede para você se encontrar com ele no mercado tal hora, mas perto do horário, ele ou ela não responde mais no celular. Mesmo assim, você vai? Muitos vão dizer sim, pois foi isso que combinamos. Mesmo sem ter garantia nenhuma de que a pessoa vai. Pode ter acontecido uma emergência e a pessoa não conseguir avisar que não vai. Se mesmo pensando nessa hipótese, você disser que mesmo assim iria, você está agindo pela fé, pois estará se movendo por algo que acredita, mas que não tem como garantir. Por isso, fé não é só para cristãos. Os ateus também se movem pela fé, tanto nesse exemplo como em outro. Mesmo quem não acredita em Deus, financia férias sem saber se vai poder tirar. Na pandemia, por exemplo, diversas empresas cancelaram viagens e muitas pessoas tiveram que passar suas férias em casa e só puderam viajar no outro ano. Elas também agiram pela fé. A fé não é necessariamente religiosa, é considerada assim porque é necessária, principalmente no meio religioso, que não se baseia em provas físicas, comprovações e certezas absolutas que os demais grupos acham que têm. Deus colocou o elemento da fé em cada um de nós. E o que seria a falta de fé? A falta de fé se dá ao contrário da fé, ou seja, na incerteza e na dúvida. Desanimamos na fé quando não temos confiança no agir de Deus e nem temos expectativas do seu agir mais adiante, pois a fé está muito ligada à esperança. Esse tipo de incerteza é algo muito natural, e na Bíblia até os discípulos passaram por momentos de descrença. E embora só Tomé seja lembrado, nem Pedro queria acreditar na ressurreição. Agora que você sabe o que é fé e falta de fé, aproveite e faça sua inscrição e dê seu like, leva apenas 3 segundos. Mas então, como aumentar a fé? É muito comum ouvirmos, a fé vem pelo ouvir, mas por incrível que pareça, não é bem assim. Calma, eu já explico. O Evangelho foi escrito décadas depois dos acontecimentos e apenas as Escrituras, ou seja, o Antigo Testamento, podia ser lido na época. Então, o Evangelho que chamamos de Novo Testamento era passado de forma oral, falando e repetindo uns aos outros nas reuniões que faziam. E mesmo depois de escrito, ele não podia circular livremente. Veja que levou 300 anos para terminar a perseguição contra os cristãos. Como a palavra não estava escrita, todos, assim como Paulo, tiveram que passar um tempo com os discípulos, ouvindo tudo o que eles sabiam. E por isso Paulo escreveu: a fé vem do ouvir, ouvir da palavra de Deus. Eu sei que isso gera polêmica, mas estudiosos acreditam que foi Paulo quem escreveu boa parte do Evangelho de Romanos. De qualquer forma, a expressão está lá e é muito usada. Aliás,
Neste mesmo versículo, diz que isso ocorre mediante a palavra de Cristo. E se a Bíblia é a palavra de Deus, eu pergunto para vocês, a fé vem do ouvir ou em ler? Como não existia nada escrito na época, as pessoas tinham que se reunir e ouvir o que os discípulos contavam, assim como Jesus fez no Sermão do Monte. Hoje, a palavra está literalmente em nossas mãos. E a não ser que uma pessoa seja analfabeta e tenha debilidades, não precisa de ninguém para ouvir a palavra, a não ser tirar dúvidas de trechos que não entendeu. E você e eu sabemos que quase nem existem estudos bíblicos nas igrejas. Então, a não ser que passemos a ouvir a Bíblia na íntegra e não em versículos isolados, na verdade, a fé vem pelo estudo da palavra. Aliás, eu deixei de ser ateu quando comecei a estudar na Bíblia e fora dela as questões que mais me traziam dúvidas e suspeitas. E isso já aconteceu com milhares de historiadores e cientistas ao longo dos últimos séculos. E continua acontecendo hoje, onde elementos que só existiam na Bíblia, por meio de estudo e pesquisa, hoje fazem parte de descobertas científicas sólidas, como, por exemplo, o efeito do perdão na saúde, a depressão e até os benefícios da fé. Eu tenho um vídeo sobre isso. A falta de fé ocorre pela incerteza. E para combater a incerteza, é preciso colocar as dúvidas na mesa e responder cada uma de forma suficiente. O problema é que as pessoas sofrem muita opressão nas igrejas, que não veem com bons olhos pessoas questionadoras, pois taxam elas como pessoas sem fé e as dúvidas permanecem durante anos. Mas até a Bíblia diz que devemos questionar tudo, inclusive os líderes. Por quê? É pelos questionamentos internos que podemos expor nossas dúvidas e obter respostas próprias. E é comprovado que quando descobrimos as respostas por nós mesmos, elas são muito mais sólidas. E quando são sólidas, elas se tornam a certeza que não podemos provar, a fé. Não podemos provar porque está além das réguas, balanças ou fotos, mas sabemos que está lá, exatamente como ocorre com o amor, que é um sentimento que temos certeza quando sentimos, mas sem ter como tirar nenhum tipo de medida dele. O mesmo vale para a fé. Ela se fortifica mesmo sendo invisível aos olhos. Não é à toa que por séculos, e até hoje, os padres passam pela formação teológica para possuir uma fé sólida pelas informações e os questionamentos. Ainda hoje, a teologia é muito procurada, assim como a ciência da religião e outros cursos. O estudo da palavra é importantíssimo. Por isso, na época do Evangelho, muitos passavam por um período de estudos. Aconteceu com Paulo, ainda Saulo, que passou um tempo aprendendo com os discípulos pelo ouvir. Paulo, então, passou um tempo com os discípulos, recebendo deles tudo o que eles tinham presenciado antes e depois da morte de Jesus. E por isso está escrito, a fé vem pelo ouvir. Mas hoje, ninguém mais sabe os acontecimentos de cor. O que Paulo ouviu foram os relatos escritos nos evangelhos de Mateus, Marcos, João e metade de Lucas. Pois na outra metade de Lucas, ele estava recebendo justamente de Paulo. E tudo isso acontecendo da mesma forma oral, ou seja, ouvindo. E note que se juntarmos os 4 evangelhos, que repetem o que aconteceu, fica fácil de decorar após meses ouvindo. Mas hoje, os evangelistas não estão mais aqui e não podem mais nos recitar palavra por palavra. Então, para nós, hoje, a fé vem pelo estudo bíblico, por meio da leitura e meditação na palavra. E melhor ainda, com o uso de dicionário e ferramentas que permitam consultar as palavras no grego koiné original, como por exemplo o site NEP. Quando acontecer na Bíblia de ver acontecimentos históricos, como a libertação dos hebreus ou a perseguição dos cristãos, pesquise nos fatos da história. Faça as perguntas que muitos têm medo. Jesus realmente ressuscitou? Ou pode ter sido uma mentira? E vá atrás das respostas. Fazendo isso meia hora por dia, em semanas, você aprenderá mais do que os anos que passou na igreja ouvindo os mesmos versículos isolados. Eu vou deixar como exemplo de leitura o livro Em Defesa de Cristo. Ele é um best-seller que virou filme. Nele,
o famoso jornalista criminal e ateu Lee Strobel conta como se converteu ao cristianismo após tentar comprovar que o evangelho era uma mentira. No livro, que é uma leitura de poucos dias, ele mostra todas as técnicas de investigação criminal que ele usou nas entrevistas, que fez para tentar mostrar que a ressurreição não aconteceu e que todo o resto era uma fantasia. Ele entrevista psicólogos, médicos, historiadores, arqueólogos e vários outros para desmentir o evangelho, e acaba convertido. Aliás, isso ainda acontece com várias pessoas da ciência e vai continuar acontecendo. Outra grande obra, mas que é bem mais extensa de ler, é o livro A Bíblia Tinha Razão, onde diversos cientistas, historiadores e arqueólogos atestam e confirmam os eventos bíblicos. Você pode também procurar os vídeos do pastor e arqueólogo Rodrigo Silva, que também tem um programa Novo Tempo no YouTube. Ele traz evidências físicas que comprovam todos os acontecimentos da Bíblia. Por isso, invista em cursos teológicos e também cursos pastorais. Alguns são até de graça. Assim, você criará uma base sólida não só para a sua fé, como também para a fé daqueles que você vai começar a ensinar. Tome posse e não rejeite o sacerdócio que Jesus lhe deu. Você é um representante do Evangelho, mesmo que não se ache pronto. Nem os discípulos eram perfeitos. O aperfeiçoamento vem com o estudo e com a prática. Então, convido você a ser um investigador da fé, pois a fé vem da palavra, e a palavra está aqui.